Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje vou trazer um vídeo muito pedido aqui, que é a ordem de leitura dos encadernados do Batman pelo Paul Dini, lançados na coleção A Lenda do Batman. E eu vou dizer pra vocês que a Eagle Moss, que é a produtora dessa coleção, publicou quase tudo, meus amigos. Faltou umas 2 ou 3 edições para completar todos os trabalhos aqui do Paul Dini, então, lá nos anos 2000 até 2012, mais ou menos, 2011 na verdade, né, quando começou os 952. O grosso da coisa acabou sendo a coleção por completo. Vai faltar algumas 2 ou 3 edições ali que na verdade fazem os links de um arco para o outro, né, que eu acho que poderia ter sido publicado na coleção. Eu acho que talvez faltou ali uma curadoria mais forte ali só para completar os detalhes, mas tudo bem, vamos lá, eu vou dar também as dicas de onde você pode achar essas outras edições. Além das leituras, eu estou me baseando também aqui no Omnibus, que é a editora DC Comics lançou nos Estados Unidos, que é Batman por Paul Dini, saiu em 2020, onde então lança a maioria das histórias, ou todas as histórias que o Paul Dini escreveu do Batman. Tem algumas histórias que fazem parte desse grande arco que ele criou então ali nos anos 2000, e algumas outras histórias que são na verdade soltas, que são mais atuais, que não necessariamente fazem parte de um grande arco. Então eu tô aqui só falando sobre essa grande fase que o Paul Dini escreveu do Batman, então, nos quadrinhos ali no período dos anos 2000. Outro contexto importante de trazer aqui é que o Paul Dini, ele tinha uma maneira diferente de escrever o seu trabalho. Ele não escrevia grandes arcos, né? Aqueles arcos que tem 6 partes, ou mais, ou menos, por exemplo, né? Na verdade, ele gostava de fazer one-shots, histórias que eram fechadas em uma única edição, mas que completavam uma grande história. Existia, claro, algumas histórias que eram grandes arcos de 5 ou 6 partes, mas a maioria das histórias, bem no começo de Detective Comics, quando ele estava escrevendo essas histórias, eram fechadas em uma única edição. Então isso é um ponto importante a se destacar, até para você acompanhar as histórias então deste autor. Mas começando então, a primeira edição que você tem que ler da ordem de leitura do Paul Dini é Batman Detetive, que é uma das primeiras edições da coleção A Lenda do Batman também. Essa edição é importante aqui para a apresentação de alguns conceitos que a gente viria sendo levado com o passar de toda a saga do Paul Dini, que é, por exemplo, o Charada Detetive, uma maior interação do Batman com a Zatanna, uma personagem que o Paul Dini gosta bastante, ele escreveu inclusive lá no Animated Series. Nesse encadenado também, dentro dessa história do Batman com a Zatanna, nós temos ali um personagem importante que é o Mago, que acaba sendo muito relevante mais pra frente ali em outros encadenados do Paul Dini. E tem aquela história clássica que envolve aqui o Tim Drake sendo sequestrado pelo Coringa, personagem, né, vilão, que também apareceria mais pra frente em outros arcos do escritor. E aí o próximo encadenado é Batman, Morte e a Cidade, encadenado número 57 da coleção A Lenda do Batman. Aqui então nós temos as ramificações do que envolve toda a trama construída do Batman com a Zatanna e a aparição do Coringa também aqui junto com o que envolve o Mago que foi criado, ou mágico na verdade, né? Eu acho que seria o termo mais correto no último encadenado. Temos explorações do que envolve aqui a Arlequina, uma personagem que seria um pouco recorrente nessa história do Paul Dini. Temos 2 histórias importantes dela aqui, inclusive interagindo com o próprio Charada, o Charada Detetive. Bem como o encadenado começa aqui estipulando uma nova ventríloca por Scarface. Temos aqui uma troca de personagens no que envolve esse vilão clássico do Batman. Então é um encadenado bem legal para focar aqui em relacionamentos, inclusive do Batman com a Zatanna, de novo, personagem que o Paul Dini gosta, e para ver então essas maiores interações da Arlequina, né? Paul Dini, criador da Arlequina, então é um tanto quanto óbvio que ele iria trabalhar essa personagem dentro da sua fase, dando mais inclusive relevância para o personagem nos quadrinhos convencionais do Homem-Morcego. E fazendo um parênteses aqui do encadenado 2 para o encadenado 3, nós temos 2 histórias que não fazem parte dessa grande fase aí, mas que foram escritas pelo Paul Dini que merecem aqui serem recomendadas também, que é lá da saga A Ressurreição de Ra's al Ghul. São as 2 edições de Detective Comics 838 e 840, onde então, além do Paul Dini, nós temos Grant Morrison, Peter Milligan e outros escritores ali, trazendo Ra's al Ghul de volta do mundo dos mortos. Então não necessariamente é uma história que acaba influindo nessa grande fase, mas eventualmente se você quiser ler tudo do Paul Dini dessa época aí, fica a recomendação, você pode encontrar então na própria coleção do Batman, A Ressurreição de Ra's al Ghul, parte 2, a edição número 15 desta coleção. E aí vamos por terceiro encadenado, que é o Livro dos Casos Secretos, a edição número 25 da coleção A Lenda do Batman. Continuando aqui as ramificações no que envolve ali, alguns personagens que estão sendo trabalhados pelo Paul Dini. De novo, nós temos aqui um forte relacionamento, uma história forte do Batman com a Zatanna, que até de certa maneira é uma ramificação dos eventos de crise de identidade, uma história bem intensa envolvendo o Batman que a Zatanna faz pro Batman. Além disso, nessa própria história nós temos a origem então dessa nova ventríloca, temos também aqui o estabelecimento de uma personagem muito interessante que é a Carpinteira, que ela é bem importante mais pra frente em outras histórias do próprio Paul Dini, fechando com uma história bem divertida do Batman com o Charada ali e vários outros detetives conversando entre si para resolver um caso.
também uma história fechada. Você vê que o Paul Dini gosta muito desse relacionamento Batman e Zatanna, né? Tem 3 encadernados aqui com essa galerinha, né? Ou esses 2 personagens se relacionando. Mas enfim, boas histórias também, fica a dica. Terceiro encadernado fechado aqui. E aqui nós vamos para uma história que é muito famosa dentro da fase do Paul Dini, que é o Coração do Silêncio, onde aqui o Paul Dini começa a consertar o Silêncio, um personagem que quando foi criado pelo Jeff Loeb, pelo Jim Lee, lá na famosa saga do Silêncio, era um personagem muito raso, era terrível, um personagem que parecia que não tinha propósito direito. E aqui o Paul Dini trata então de dar uma maior fundamentação, trazer um pouquinho mais de embasamento para realmente tornar o Thomas Elliot um cara que odeia o Bruce Wayne, né? A gente entendeu os problemas dele. E aqui nós temos também uma boa construção do relacionamento do Batman com a Mulher Gato. Uma história de amor bonita, inclusive, se você for levar em conta esse detalhe. Inclusive é o começo do grande embate do Batman contra o Silêncio, que vai até o final aqui de toda a fase do Paul Dini. Então uma edição muito importante por vários aspectos. E também começa aqui a ter os desenhos do Dustin Nguyen. Na verdade começou já na edição anterior ali, da fase do Paul Dini, mas aqui a gente tem um momento um pouco mais marcante dessa dupla, então Dini e Dustin Nguyen. O Dustin Nguyen no desenho, obviamente, né? Então, uma boa história, talvez uma das mais marcantes envolvendo a fase do Paul Dini, para mim é a leitura obrigatória, sem sombra de dúvida, mais o 4º encadernado da fase, então, do Paul Dini. Aí tem 2 edições que não foram publicadas na coleção A Lenda do Batman que são importantes para fazer o link então para o próximo encadernado, porque no final dessa história então nós temos a Mulher Gato lá azucrinando o Silêncio depois de tudo que ele fez com ela durante a história, só que a história acaba deixando vago o que aconteceu com o Silêncio depois de tudo isso. E nós temos então 2 tramas que acabam explicando como é que o personagem vai chegar então na próxima trama do Paul Dini. Nós temos a Detective Comics número 852 e a Batman número 685. Na Detective Comics 852, nós temos toda a explicação no que envolve então o Silêncio ter sido curado, né? Como é que ele acabou então se curando depois de tudo que aconteceu com ele no final do Coração do Silêncio. Já Batman 685 é a Mulher Gato indo atrás então do Silêncio, descobrindo onde ele tá para levar para Gotham City e prender ele. História essa que acaba se passando no período que o Batman então havia morrido, entre aspas, lá da fase do Grant Morrison. E essas 2 histórias você consegue achar uma única edição publicada no Brasil, que é Batman número 87, primeira série da editora Panini. Lá então você tem essas 2 histórias aí para matar a limpo esses 2 pontos aí importantes, inclusive, da fase do Dini, beleza? Então aí você tem que recorrer aos sebos, né? Eu acho que essas 2 histórias poderiam ter entrado ali na coleção, além do Batman, talvez no encadernado do Coração do Silêncio, até para fazer esse link direitinho, né? Eu não sei. Eu acredito que o problema não foi aqui a coleção brasileira, mas sim a configuração que a própria Eagle Moss fez lá fora. Bom, de qualquer maneira, eu acredito até que no encadernado da DC Comics mesmo, do Coração do Silêncio, não tem essas 2 histórias. Então, talvez a bola fora tenha sido a própria DC, né? Enfim, de qualquer maneira, é importante você ir atrás dessas 2 histórias. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Bom, aí chegamos então à nova revista que o Paul Dini acabou escrevendo depois que ele saiu do Detective Comics, que é Batman Streets of Gotham, Ruas de Gotham. Nesse período onde o Homem-Morcego estava morto, né, o Bruce Wayne estava morto, e o Dick Grayson assumiu então o manto de Batman e o nosso querido Damian Wayne virou Robin. E esse encadenado acaba estipulando uma coisa muito importante, que é o fato de que, por mais que o Batman tenha morrido, ainda assim Gotham precisa ter um Bruce Wayne, né? Porque se o Batman desaparece e o Bruce Wayne desaparece ao mesmo tempo, a galera vai fazer 2 mais 2 igual a 4. E aqui então que vem a sacada envolvendo o Silêncio, porque no Coração do Silêncio é estipulado que o personagem mudou suas feições para ficar parecido com o Bruce Wayne. E aí então que o Dini acaba colocando aí o Silêncio para ser o Bruce Wayne, entre aspas, oficial nesse período que o Batman está morto, né? Só que o Silêncio tem os seus próprios propósitos, ele vai querer sacanear a fortuna do Bruce Wayne. E aí então que tanto o Dick e o Damian, e mais a Liga da Justiça, uma galera, estabelece ali que eles iam ficar bem colados com o Silêncio, com o Rush, para não deixar ele fazer maiores artimanhas envolvendo aí o Bruce Wayne, toda a fortuna dele e etc, né? É uma história muito bem interessante nesse aspecto aí construído pelo Paul Dini. Uma sacada brilhante, de certa maneira, né? Para você estipular bem um detalhe aqui que poderia ser um furo envolvendo toda essa fase, mas que faz toda a diferença. E além do mais, esse encadenado acaba estipulando ali um background importante envolvendo o Mr. Zsasz, o assassino maluco lá das cicatrizes, e o Damian também, com um envolvimento com um garoto lá que tinha poderes, que acaba vindo inclusive do Coração do Silêncio, que na verdade de certa maneira ele sofre uma mutação e assim vai indo. O que acabou faltando nesse encadenado é uma única edição para fechar toda a história aqui, inclusive o encadenado termina com continua. É um problema isso.
porque daí você não tem o final da história basicamente aqui na coleção Além do Batman. Talvez seja o grande furo que essa coleção acaba trazendo. Que daí você vai ter que recorrer à edição mensal da Panini antiga para pegar o final dessa história. Para você pegar então a Batman Streets of Gotham número 11, você vai ter que ir atrás da edição Batman número 104 da editora Panini, primeira série. Eu acho que aqui eles poderiam ter colocado o final dessa edição. Nesse encadenado aqui das ruas de Gotham, eles podiam ter colocado essa última edição para fechar o negócio e não deixar em aberto. Isso aqui foi um pecado, não podia ter feito desse jeito, hein? E para fechar a fase do Paul Dini, nós temos então a Casa do Silêncio, onde nós temos o embate final do Homem-Morcego Bruce Wayne, que está voltando aqui depois de ter sido dado como morto, para enfrentar o Hush, né, o Silêncio, e retomar então suas atividades com o Bruce Wayne, inclusive. O Silêncio tem todo um plano aqui envolvendo as suas artimanhas contra o Bruce. A Mulher Gato, inclusive, aparece nessas histórias. A Mulher Gato teve problemas com o Silêncio ali em Coração do Silêncio. E você vê toda uma construção interessante com personagens antigos da galeria de vilões do Batman, como, por exemplo, o Dr. Morte, que tem uma roupagem diferente. Você vê toda uma construção, de certa maneira, cronológica com a Era de Ouro aqui sendo estipulada pelo Paul Dini. É muito legal essa história, muito bacana mesmo. Inclusive aquela personagem carpinteira que você tem em outros encadenados acaba voltando aqui, ela tem toda uma função no submundo de Gotham, e você vê também o passado da família Wayne com Thomas e Martha, a Leslie Tompkins. Então é muito legal esse trabalho aqui. Eu gosto muito de como o Paul Dini acaba finalizando esta trama toda que ele construiu. E acaba que depois o Paul Dini escreve grandes sagas, arcos memoráveis da revista cronológica normal do Homem-Morcego, né? Inclusive a DC resolve investir em outro grande artista, que é o Dave Finch, né? Cancela os Streets of Gotham para lançar a revista Batman Dark Knights, uma revista horrível. Enfim, a DC não fez uma boa jogada aqui em trocar o Paul Dini pelo Dave Finch. Mas enfim, de qualquer maneira o Paul Dini não deixou de escrever quadrinhos, obviamente. De vez em quando ele escreveu algumas histórias soltas. E hoje em dia, inclusive, ele escreve Batman The Adventures Continue, que é a continuação dos quadrinhos relacionada à cronologia do Batman The Animated Series. Tem inclusive uma terceira temporada aí já estipulada desses quadrinhos que são inéditos no Brasil. Além desses encadenados, meus amigos, eu sugiro você ler também que saiu pela editora Eagle Moss, que é Sereias de Gotham parte 1, que também ele tem as histórias do Paul Dini, reunindo então este grupo pela primeira vez, a Sereias de Gotham, com a Arlequina, com a Era Venenosa e a Mulher Gato. Mulher Gato importante na fase do Paul Dini, a Arlequina também, tendo em vista que ele escreveu a personagem, e a Era Venenosa tem uma primeira participação, uma pequena participação ali no começo, no primeiro encadernado dessa fase do Paul Dini. Mas aqui então nós temos a reunião das personagens, uma boa interação entre elas, inclusive o Charada Detetive aparece por lá, o Silêncio aparece por lá, então acaba sendo uma fase, né, um encadenado importante para você ler então entre esses encadenados aqui do Paul Dini. Sugiro você ler quando começar a ler Ruas de Gotham também, porque as coisas se intercalam por ali. O Sereias de Gotham parte 2 já não é o Paul Dini mais escrevendo. Isso vale apenas histórias, eu não acho ruim, são bacanas. Não tão no nível tal qual o Paul Dini. Mas ainda assim só fica a dica, se você quiser focar em um encadenado só, pega o parte 1 de Sereias de Gotham. E de qualquer maneira tá aí, meus amigos, feito então Barba, Cabelo e Bigode, que é das informações. A editora Eagle Moss aqui fez um bom trabalho em trazer essas histórias. Publicou essas histórias que estavam perdidas lá nas mensais da editora Panini, que nunca mais foram republicadas, então isso é um mérito importante da coleção Lendo Batman, que eu sempre bato aqui o pé e falo que não é uma coleção irrelevante, pelo amor de Deus. Já de ter publicado essas histórias do Paul Dini, já vale aqui a gente dar os méritos importantes para a coleção como um todo. Uma pena só ter faltado essas edições que eu acabei citando aqui durante o vídeo. Mas enfim, agora vale a pena você ir atrás então dessas histórias, aproveitar as promoções que aparecem, por exemplo, na loja da Eagle Moss, que tem lá leve 4, ou melhor, leve 8, pague 4, ou mesmo promoções que aparecem no site da Amazon de vez em quando, lá com 50% e assim por diante. Mas fica uma recomendação para a leitura então destes trabalhos. Com certeza aí, se você quer uma boa exploração do vilão Silêncio, aqui é o local para você conferir isso. E o Paul Dini é um bom escritor, é um cara que trabalha muito bem personagens, então fica a dica para você ir atrás. Eu acho que rivaliza muito bem com a fase do Grant Morrison, inclusive, né? Pô, o 2006 a 2010, mais ou menos, 2011 e assim por diante, você ter o Paul Dini escrevendo Detective Comics, Grant Morrison escrevendo Batman, era uma fase fantástica de duas grandes revistas do Batman. Então é um momento muito memorável nos quadrinhos do Homem-Morcego. Então, feito esse vídeo muito pedido aqui no canal, quero saber de você, se você tem esses encadenados, se você gosta da fase do Paul Dini, ou tem críticas negativas, deixa aqui o seu comentário, e ao mesmo tempo, se você não tem os encadenados, ou nunca leu essa fase, se você vai atrás então
desses trabalhos. Deixa os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa o morceguinho pra estimular que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra não notificar nossos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.